Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa live de oração. Boa noite, Leandro, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, João, Fábio Pereira. Seja bem-vindo, pessoal. Nossa live de oração, todas as quartas e sexta-feira, estamos aqui para levar a palavra do Senhor, para falar do amor do nosso Deus. Amém, sejam bem-vindos. Aleluia. Ana Cristina, seja bem-vindo. Beto, Deus abençoe. Vilma Oliveira, Alberto, Zuco, Deus abençoe todos vocês. Luiz Fernando, aleluias. Fábio Pereira de Mel, Deus abençoe. Samuel, Deus abençoe vocês, pessoal. Estamos aqui para orar. Eu sou o pastor Marcos, aqui da Comunidade Evangélica de Campinas, Comunidade Evangélica Cristo Esperança de Campinas. E nós estamos aqui para trazer mais uma vez a palavra do Senhor Jesus e também para orar por cada um de vocês aí que precisar de oração. Estamos aqui para isso, pessoal. Estamos aqui para ministrar a palavra e também para orar por vocês, tá bom? Eu quero ler com vocês uma passagem da Bíblia que está em Efésios. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Glória a Jesus. Aleluias. Efésios capítulo 5 e o versículo de número 14. Exatamente. Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos tá muito difícil, a letra tá muito pequena aqui, pessoal. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, e cantando e salmodiando ao Senhor, o vosso Deus, o vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Que passagem linda, que passagem maravilhosa. Mas ainda continua aqui em Romanos, no capítulo de número 13, diz assim, versículo de número 11: e isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Glória a Deus. Querido, por que eu li essa passagem aqui? Inclusive eu vou pregar domingo sobre esse tema, sobre esse assunto. Todas as vezes na sexta-feira, quando eu falo com vocês aqui, na maioria das vezes eu desenvolvo depois uma mensagem em cima disso para pregar. Presta bem atenção. Nós vimos agora esses dias atrás, teve até um vídeo que viralizou na internet de uma mulher que colocou lá colocou uma estátua do Beelzebub na casa dela, e aí depois viralizou. Aí ela foi falar sobre o que a casa dela faz, sobre as entidades que ela serve e tal. A gente sabe muito bem que a Bíblia, ela condena, veementemente Beelzebub, né, que alguns dizem aí que
A tradução desse nome seria o Deus das moscas. Até falei sobre isso já, que lá no Egito, quando o povo de Israel ele precisou sair do Egito, Deus mandou lá a praga das moscas. Por quê? Porque tinha essa adoração a esse Deus, e Deus então queria atingir esse Deus diretamente, tá? Então, presta bem atenção, querido. O que está acontecendo com a igreja de hoje? A igreja, eu sou crente há muitos anos, e eu, graças a Deus, a gente tem uma visão bem apurada do que é ser cristão, do que é servir a Deus, do que é estar na presença do Senhor, porque nós não nascemos agora, a gente nasceu praticamente lá em 1988, 87, por aí, na fé. Então já faz alguns anos que nós estamos aí firmados com Cristo, a gente tem tido várias experiências, nós já expulsamos vários demônios, né? Então, já tivemos várias experiências de expulsar demônios, então a gente sabe como que funciona realmente o reino de Deus. Mas o que está acontecendo nesses dias? O que está acontecendo nesses dias é que os cristãos, eles estão dormindo. Eles estão dormindo. Quando o mundo chega ao ponto de começar a fazer propagandas de Satã, de Beelzebu, de não sei o que lá mais, e vários tipos de entidades que nós sabemos que a Bíblia condena. Tá? Se o homem condena ou não, aí é problema de cada um. A Bíblia condena. Tá? Então, se a Bíblia condena e nós somos cristãos, a gente não vai, como que eu posso dizer, ninguém vai se levantar contra ninguém, porque todo mundo tem direito de crer naquilo que ele acredita. Mas o que está acontecendo com a igreja é o seguinte, é que a igreja ela está dormindo no sentido espiritual. Por exemplo, enquanto as pessoas que estão servindo essas entidades estão vindo à tona, estão vindo na mídia, estão demonstrando o amor delas para com essas entidades, que nós sabemos que essa entidade ela é contrária à natureza divina, ela é contra o princípio, ela é contra Deus. Nós sabemos disso. Eles podem não saber, ou podem às vezes não querer saber, não há problema algum, eles podem adorar e servir quem eles quiserem. O problema não é isso. O problema é, enquanto as pessoas estão levantando as suas imagens, as suas estátuas, as igrejas estão dormindo, os cristãos estão dormindo. E nós estamos a um passo da volta de Cristo, nós estamos a um passo do arrebatamento. E em contrapartida, Satanás está fazendo a festa. Por quê? Porque os adeptos dele estão colocando a cara a tapa. Os adeptos dele estão na mídia, estão se levantando. Coisa que no passado as pessoas tinham vergonha de dizer que elas serviam a Satanás. Elas tinham vergonha, às vezes você convivia com um satanista vários e vários anos, ninguém sabia que aquele cara era satanista. Eles tinham medo, tinham vergonha de falar. Hoje não, hoje eles estão se expondo, hoje eles estão vindo, estão fazendo propaganda. Hoje eles estão tentando impedir a evangelização da igreja e eles estão evangelizando, tá? Mostrando através das mídias, através dos filmes, através das novelas, através das músicas e através de tantas outras coisas, querendo colocar Satanás num nível que ele não tem pela palavra de Deus. Ele não tem e nunca terá, porque ele é o adversário de Deus. Amém, Jesus? E uma vez que é adversário de Deus, é adversário da igreja. Então a igreja precisa acordar, pessoal. A igreja precisa acordar, a igreja precisa levantar. Deus está para trazer um avivamento. Não há como a igreja vencer essas forças malignas e essas invocações que estão sendo feitas nos 4 cantos da terra, com as pessoas até fazendo sacrifícios tanto de animais quanto de humanos, para trazer essas entidades, para colocar a autoridade na mão dessas entidades, porque funciona assim. Às vezes as pessoas não entendem como é que funciona isso. A Bíblia diz que Deus ele fez a terra e ele entregou a terra aos filhos dos homens. Então, quem tem autoridade sobre a terra são os homens. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, o que aconteceu? Eles transferiram a autoridade da terra para Satanás. Então, lá no Éden, ao ser enganado pela serpente, o homem e a mulher entregou a autoridade deles, da terra, para o inimigo. O que ocorre agora? O que ocorre agora é o seguinte: o homem estava escravizado. O homem estava nas mãos dessas entidades, porque Adão e Eva entregou essa autoridade. Só que a Bíblia fala que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário como um homem que nunca pecou. Então, humanamente falando, Jesus Cristo, como um homem que nunca pecou, ele resgatou a autoridade da terra novamente. E ele resgatando essa autoridade, ele entregou agora para a igreja. Então, a igreja tem essa autoridade sobre a terra. A igreja tem autoridade sobre os demônios. É por isso que Jesus falou que no nome dele nós expulsaríamos demônio,
no nome dele nós pisaríamos